Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui continuando a nossa série sobre associação de resistores. Esse é o quarto vídeo da série. Se você ainda não assistiu os três primeiros, eu sugiro que você comece lá pelo primeiro para pegar toda a teoria, o raciocínio, o passo a passo que a gente veio desenvolvendo, porque nesse vídeo nós vamos resolver então os exercícios, digamos, mais divertidos, né? Os exercícios mais complexos. E o último vídeo da série eu vou falar sobre desafios, né? É isso aí. Bora pro vídeo então, logo após a vinheta. Muito bem, o primeiro exercício que eu preparei então é esse exercício da UES. O LED, né, o diodo emissor de luz, é um componente eletrônico semicondutor muito utilizado em equipamentos. O LED funciona a partir da passagem de uma corrente elétrica oriunda de uma tensão aplicada em seus terminais. Para tanto, essa tensão e, consequentemente, a intensidade da corrente devem ser limitadas para que o componente não seja danificado. Tal controle pode ser realizado pela presença de resistores no circuito elétrico. Suponha que a corrente máxima suportada pelo LED seja de 20 miliamperes. Então, vamos anotar esse dado quando submetido a uma tensão máxima de 4 volts. Assim, o valor mínimo da resistência de um resistor ligado em série com o LED, para que esse não seja danificado quando o circuito for alimentado por uma fonte de 12 volts, é igual a... Olha só, o ideal é a gente, então, esquematizar aquilo que ele está dizendo no enunciado. Eu vou ligar tudo numa fonte de 12 volts. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho essa fonte de 12 volts. E aí eu vou ligar o LED, ó, o LEDzinho aqui, LED aqui, e ele fala aqui, ó, que esse LED ele suporta uma corrente máxima de 20 miliamperes quando ele estiver submetido a uma tensão máxima de 4 volts. E pede o valor da resistência que eu tenho que colocar aqui em série com esse LED, ele possa funcionar de acordo com as suas especificações. Ou seja, vamos colocar aqui, ó, eu tenho aqui o A e um ponto B, e entre os pontos A e B eu tenho uma tensão de 12 volts. Só que no LED, não posso ter uma tensão de 12 volts, porque a tensão que ele suporta ali, o máximo é de 4 volts, não é mesmo? Então vamos lá. Aqui a tensão entre os pontos A e C, ela tem que ser necessariamente de 4 volts. Ora, se eu vou ter uma tensão de 4 volts aqui, e a tensão total é 12 volts, é porque aqui eu tenho que ter uma tensão de 8 volts. E assim eu tenho uma tensão total de 12. O LED, ele suporta uma corrente máxima de 20 miliamperes. Essa corrente de 20 miliamperes, eu vou transformar ela aqui para ampere. Basta dividir por 1000, né? Então, aqui seria 0,02 ampere. Essa é a corrente que vai passar no LED. Legal? Se essa é a corrente que vai passar no LED, é a mesma que vai passar aqui no resistor. Eles estão em série. E aí eu vou usar, então, se eu sei a DDP no resistor, é a DDP entre os pontos C e B. Isso vai ser a resistência vezes a corrente. A DDP ali é 8, a resistência eu quero descobrir, e a corrente que passa aqui é a mesma que passa pelo LED, 0,02. Portanto, passo 0,02 dividindo, eu vou ficar com 8 dividido por 0,02. Isso aqui vai me dar, então, 400 ohms. Portanto, alternativa A. Legal? Primeiro exercício, só para a gente esquentar, né?
É isso aí. Próximo que eu preparei é esse aqui. Já é um pouquinho mais complexo. Ele fala assim: no circuito abaixo, determine o valor e o sentido das correntes elétricas que percorrem cada um dos resistores. Aqui, não sei o que está em série, o que está em paralelo, professor. O que que eu faço? Remonto o circuito. Vamos lá, ó. Ponto A, ponto B. Agora, olha só. Eu só tenho fio aqui, ó. Se eu só tenho fio, aqui em cima continua sendo ponto B. Se aqui eu tenho ponto A, desci aqui, ó, continua sendo ponto A. Então, olha só, todos os resistores estão ligados entre os pontos A e B. AB, 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 AB. Se está todo mundo ligado entre os pontos A e B, significa que todos eles estão em paralelo. Dá uma olhada aqui, vamos fazer essa remontagem, ó. Coloca aqui o ponto A, coloca aqui o ponto B. Vou ligar todo mundo entre os pontos A e B. Tá aqui uma resistência aqui em cima, outra aqui, outra aqui. Todo mundo entre A e B, ó. E aí eu ligo entre os pontos A e B a bateria. Note que o polo positivo da bateria está ligado, está voltado para o ponto A. E é aqui que a gente vai colocar, ó, polo positivo, polo negativo. Isso aí, aqui eu tenho 40 volts. Eu só coloco os resistores, né? Ó, eu tenho um de 10, um de 40, um de 8 e um de 4. Aqui vai ficar então, ó, uma corrente saindo daqui, aí se dividindo aqui. Essas correntes é fácil da gente fazer porque tá tudo ligado entre A e B, né? Tá tudo em paralelo, todos têm a mesma tensão de 40 volts. Aqui, ó, tudo ligado entre A e B. Se tá tudo ligado entre A e B, vou aplicar URI, U igual a R vezes I, em todos os elementos do circuito. Então vai ficar aqui 40 igual. Vamos pegar o resistor de baixo. 4 vezes I. Tem uma corrente de 10 amperes. Então, 10 amperes aqui embaixo. Faz a mesma coisa para o outro ali, ó. 8 ohms. U igual a R vezes I. Aliás, nem vou escrever mais a equação, né? A gente já sabe que a equação aqui, a DDP é 40. Então fica 40 igual a 8I. Faço 8 dividindo. 40 dividido por 8 dá 5. Então eu sei que lá eu tenho 5 amperes. Está aqui, ó. E faço a mesma coisa para o de cima. 40 volts para 40 ohms. Eu tenho uma corrente de 1 ampere. Está lá, 1 ampere em cima. E 40 volts para 10 ohms. 4 amperes. Vai ter aqui 4 amperes. Beleza. Agora vamos lá no circuito original. Ó. Tá saindo da bateria, então, uma corrente que é a soma de todas elas, né? Ó. Aqui eu tenho 10 mais 5, 15, 16, 20 amperes. Ó. Tá saindo 20 daqui. Tá chegando 20 aqui. E aqui ela se divide. Sempre a corrente vai de A para B. Ó. De A para B. De A para B. Ó, de A para B. E aqui de A para B. O resistor de 40, nós temos 1 ampere.
No resistor de 8, nós temos 5 amperes. No resistor de 4 ohms, nós temos 10 amperes. E no resistor de 10 ohms, nós temos 4 amperes. Beleza. E nos fios agora, ó, tá chegando 1 ampere do lado esquerdo, tá subindo 5. Nesse fio aqui, ó, vai descer a soma das duas, vai descer 6. Vai passar 6 por aqui. Legal. Tá chegando 20. Foi 1 para o de 40, desceu 4 para o de 10. Então aqui, ó, tem que estar descendo 15. E olha como bate, porque se 15 desce, se divide em duas. 5 sobe, 10 vem para a esquerda. Tá aí. Todas as correntes do circuito, né, inclusive com os seus sentidos. Legal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Bem, o próximo que eu preparei é uma questão da Olimpíada Brasileira de Física, e que fala o seguinte: considere o seguinte circuito elétrico no qual a bateria e os fios têm resistência desprezível. Fazendo-se um curto-circuito entre A e B, qual a resistência equivalente do circuito, vistas pelos terminais P e N do gerador? Eu quero a resistência equivalente entre os pontos P e N. Ok. Fazendo-se um curto-circuito entre os pontos A e B, ou seja, ligando um fio sem resistência aqui. Se eu ligar um fio sem resistência ali, aqui já deixa de ser ponto A e aqui deixa de ser ponto B. Então eu falo, por exemplo, aqui é P, ali é N, vamos chamar de A mesmo, vai, ponto A e aqui ponto A também. Ponto A. E aqui eu chamo, sei lá, de ponto C. O que vai acontecer? Esses dois resistores aqui, ó, do lado esquerdo, eles podem ser desconectados do circuito, sem prejuízo algum. Por quê? Porque eles estão em curto, lembra? A gente simplesmente ignora. Faz de conta que eles não existem. E ó, aqui está em curto. Meu circuito para valer é esse aqui, ó. Ok, o que eu tenho? Ó? Entre A e C eu tenho esse 2R e entre A e C eu também tenho esse 2R. O desenho não me ajuda muito, né? Do jeito que tá, ele não está me ajudando muito, mas eu posso fazer uma remontagem para deixar ele um pouquinho mais simpático, né? Como é que fica essa remontagem? Ó, pegar ele aqui do jeito que tá. E ao invés de eu fazer esse fio na diagonal para depois puxar aqui para o lado esquerdo, eu sei que esse resistor 2R está entre A e C. Então eu simplesmente puxo aqui, ó, um fio entre o ponto A e o ponto C. Aqui. E aqui eu faço o outro resistor, 2R. Pronto. Agora a gente calcula isso com muita facilidade, né? 2R em paralelo com 2R, porque os dois ficam ligados entre os pontos A e C. Ó, 2R em paralelo com 2R, pega o valor de um deles e divide pelo número de paralelos. 2R dividido por 2 vai dar R. E no final, vai ficar tudo em série, né? A resistência equivalente vista entre os pontos P e N vai ser 3R lá em cima, mais o R, que é o resultado desses dois em paralelo, mais o R do outro lado embaixo. 3R mais R mais R, resistência equivalente, 5R. Aí. Legal? Bora lá para mais um. E esse aqui é bonitão, hein? Ó, que chique. Na associação de resistores ômicos a seguir, um gerador ideal de 12,5 volts é ligado corretamente nos pontos A e B. Qual é a intensidade da corrente I indicada na figura?
Olha só, o ponto A está aqui e o ponto B eu esqueci de colocar, mas seria aqui, ó. Esse é o ponto B. Muito bem. Não sei o que está em série e o que está em paralelo, professor. Então a gente remonta, porque esse circuito do jeito que está aqui é bem ruim de fazer, né? Qual que é a minha ideia? Para eu calcular a corrente total, porque essa corrente I que está indicada na figura é justamente a corrente que sai aqui da bateria. É a corrente total do meu circuito. Isso aqui. Bom, então, se eu encontrar a resistência equivalente total, eu consigo achar essa corrente total, não é? Achar então a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então, remontando o circuito, coloco o ponto A aqui, coloco o ponto B longe, sei como é que vai ficar esse negócio, né? E aí eu começo pelo caminho mais óbvio. O que que é o caminho mais óbvio? Tem algum resistor entre A e B? Ah, eu tenho, tá aqui, ó. Já põe ele aqui, ó. Beleza, tá lá. Esse resistor de 10 ohms. Beleza. Eu tenho que dar nome para os outros pontos, né? Se aqui é ponto A, vamos chamar aqui que aqui é um ponto C, passei por um resistor, aqui é D, o E, tem o F, pronto. Todos os terminais têm nome. Agora eu tenho que sair de A e chegar em B. Eu posso fazer o caminho que eu quiser. Então, dá certo sair de A, vir para E, depois de E vir para B? Dá certo. Dá certo dar essa maior volta aqui, professor? A, C, D, E, F, B? Dá certo. Você escolhe o caminho. Eu vou fazer essa voltona aqui, ó, pegando tudo isso que está para o lado de fora. Ó. Vou passar pelo ponto C, pelo ponto D, pelo ponto E, tudo lá em cima. Lá. Ó. Então, eu vou puxar um fio. Vou ligar aqui, ó, de A para B. E aí eu vou passando pelos pontos C, E, E, F, até chegar lá no B. Estou colocando toda essa galera aqui, ó. Todos esses resistores de 5 que estão na beirada. Então, tudo aqui é 5, ó. Todos esses valem 5 ohms. Beleza. O que ficou faltando? Ficou faltando um entre A e D. Tá aqui, ó. Um entre A e D. Entre A e D ficou faltando. Vamos colocar ele aqui, ó. Quanto é que vale esse entre A e D? 10 ohms. Tá aqui, ó. Ficou faltando um entre A e E. Vamos puxar entre A e E. E puxa lá, vai até o ponto E, ó. Ficou faltando aqui, ó. Entre A e E também é 10, ó. Tira ele daqui. E o que mais? Ficou faltando o último aqui entre E e B, que também vale 10, ó. Entre E e B é esse de 10 aqui, ó. Entre E e B, outro de 10. Vamos puxar um fiozinho aqui, ó. Pegar lá. Pronto. Essa figura toda esquisita aqui virou essa aqui. Aí fica mais fácil da gente visualizar o que está em série e o que está em paralelo. Aqui eu tenho 2 em série, dá 10. Aqui eu tenho 2 em série também, ó. 5 com 5 em série, também vai dar 10. Legal. E aí eu vou ficar entre os pontos A e D, dá uma olhada lá, ó. A e D.
Você tem aqueles 2 de 5 que virou 10 em paralelo com 10. Professor, então vamos fazer, ó. Bora fazer esse aqui então, ó. Vamos dar uma desenhada aqui para organizar o circuito. Se você já tem prática, se você já é bom nisso, não precisa ficar desenhando tudo, mas para quem tem dificuldade é legal. Aí eu vou desenhando, eu estou pensando sempre no aluno que tem dificuldade de fazer. 10, aí eu puxo aqui, ó, fiozinho, entre A e D aqui, ó. Está o ponto D. O que que eu tenho? Eu tenho esse de 10 em paralelo agora com esse outro de 10 que está embaixo, ó. Resolvi isso aqui, deu 10. 10 em paralelo com 10, pega o valor de um deles, divide pelo número de paralelos que nós temos. 10 dividido por 2. Bom, se eu vou dividir, vai dar 5 aqui. Então, eu tenho um de 5 aqui entre os pontos A e D. Aqui, ó. Legal? Então, ficou esse aqui. Entre D e E tem aquele lá de 5 que eu não mexi. Então, permanece com ele aqui. Entre E e F, dá para a gente mexer. Porque dá uma olhada, o resultado desses dois aqui deu 10. E eu posso fazer esse 10 em paralelo com esse de 10 embaixo, ó. 10 em paralelo com 10 vai me dar 5. Tá aqui, ó. Vou lá. Veja que aquele de 10 lá embaixo, entre A e E, eu não mexi. Então, eu tenho que colocar ele aqui. Entre A e E, eu tenho esse de 10. Aqui. Mas eu tenho certeza que a essa altura você já está esperto, né? E já enxergou que esse resistor de 10 entre A e E está em paralelo com esses dois de 5 que estão aqui em cima. Esses dois de 5 é como se fosse um de 10, e 10 em paralelo com esse de 10 vai me dar 5, ó. Tudo isso agora, ó. Isso aqui vai ficar 10 lá em cima em paralelo com 10, que me dá 5. Então, quer dizer que o meu circuito agora vai ficando mais simplificado, né? Ó. O que que sobrou ali? Tenho aqui ponto A, ponto A. Aqui é o ponto E. O ponto D não existe mais, porque eu já associei aqueles resistores, né? Aqui está o B. Ó, 10 ohms lá em cima que eu não mexi. Entre A e E é esse 5 que a gente acabou de calcular aqui. E entre A e B eu tenho aquele 5 que eu não mexi. Olha só. E agora eu tenho esse 5 em série com esse 5. Vai me dar 10. E no final, o que sobrou é 10 em paralelo com 10. Resistência equivalente, 10 dividido por 2, 5. E tá aí. Essa é a resistência equivalente do meu circuito. Olha o circuito original. Que doideira, que capiroto que era. Nós vamos remontando, simplificando, simplificando, até chegar num circuito mais simples. Legal? Isso aí. Muito bem. É isso, meu povo. Espero que tenham curtido aí. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, curta o vídeo, clica aí no sininho das notificações para sempre que eu postar um vídeo novo você ser avisado. Se você ainda não me segue lá no Instagram, Fisicamente Preparado é o mesmo nome do canal, para que a gente possa ter então um contato mais próximo. E é isso aí, moçada. O último vídeo então são exercícios de associação de resistores
desafios, né? Meio manjados, sim, outros nem tanto, mas uma série mais de desafio para vocês, legal? Te espero então no quinto vídeo da nossa série. Um abraço e até lá. Valeu!